Boa noite. O meu nome é Vinícius, tenho 28 anos de idade. Esse relato aconteceu comigo em 2018. Foi uma experiência muito macabra para mim, pois eu nunca pensei que pudesse existir coisas assim em uma casa como da minha tia. Eu estava cursando o segundo ano de faculdade, quando nossos amigos resolveu fazer tipo uma brincadeira assim para, vamos dizer, fazer uma brincadeira em amigos, escolher a casa de alguém mais conhecido da família da pessoa para a gente passar as férias lá. Então, a casa escolhida foi da minha tia, Neide. Só se ela iria gostar da ideia. Então, um dia de tarde, eu como não tinha nada para fazer, como eu só estudava, lia livros, fazia pesquisa e essas coisas, resolvi ir na casa da minha tia, que não ficava muito longe não. Era uns 10 km por aí. E logo logo eu estaria lá. Gostava de pedalar. Eu tinha carro, mas não gostava de sair muito de carro não. Simplesmente porque a gasolina estava cara, né? E de bicicleta eu gostava porque eu fazia exercício para o corpo. Então, eu cheguei lá na casa da minha tia, batei palma e a minha tia nasceu com um largo sorriso no rosto, me convidando para entrar em sua casa. E eu entrei e ela me levou até a cozinha para tomar café e comer um pedaço de bolo. E a minha tia olhou para mim e falou: Anda, fala logo o que tu tá aprontando, pois eu conheço a tua cara, e não é de hoje que eu vou deixar de conhecer quando você quer me pedir alguma coisa. Foi então que eu pedi para minha tia se eles deixavam os meus amigos passar as férias em sua casa comigo. E ela falou que sim, iria gostar de ter companhia, pois aquela casa é muito estranha à noite, por ela ser muito grande e o marido dela sempre está viajando. É muito difícil ficar sozinho ali à noite. A minha tia não tem filhos, ela é sozinha. Então, iria gostar de alguma companhia, né? Alguns jovens para alegrar. Não é isso que vocês estão pensando, pois a minha tia é muito carente de uma companhia para conversar, para jogar a conversa fora, só para ver o tempo passar mesmo, né? Foi então que o final do ano estava chegando e as férias também. Nós estávamos muito ansiosos, pois era a primeira vez que nós realmente iríamos para a casa de alguém, alguém que eu conhecia muito bem, a minha tia, de muitos anos que eu conhecia ela. Então, nós arrumamos as coisas e colocamos dentro do carro, mas antes de colocar as coisas dentro do carro, era o nosso último dia de aula na faculdade. Estávamos ansiosos e queríamos logo ir para a casa da nossa tia, pois lá a casa era muito estranha, mas a paisagem daquele lugar era de tirar o fôlego de dia. Tinha rios, se você quisesse tomar banho, tinha trilhas para você fazer caminhada e tudo no mundo que você pudesse imaginar. Era tipo uma chácara, como hoje em dia. Foi então que, quando o sinal tocou, nós saímos pulando, eufóricos, pois realmente as nossas férias teriam começado e só no ano que vem iria ser uma baita férias para nós. Nós iríamos aproveitar de qualquer maneira e não iríamos deixar que qualquer coisa estragasse. Mas, se eu soubesse o que tinha na casa da minha tia, eu não teria colocado meus pés lá, de maneira nenhuma. Nós chegamos na casa da minha tia, era por volta de umas 5:30 da tarde, e lá parecia ser noite. Estava tudo escuro, por causa de algumas árvores altas que cobriam a lua.
e impedia que a lua passasse e iluminasse o lugar. Então a minha tia recebeu com um abraço cada um dos meus amigos, que eu não vou citar os nomes aqui, pois eles me pediram para que eu não falasse o nome deles aqui. Então, por respeito, eu não irei falar. Então tiramos as coisas do carro e levamos para os quartos. A minha tia mostrou onde tinha um quarto grande que poderia dormir todo mundo, mas se alguns quisessem dormir separado, teria um quarto para eles dormir também separado. Nós estávamos eufóricos, alegres que só, e a minha tia sorria vendo a nossa alegria. Mas eu notei que ela estava meio preocupada. Então eu perguntei: tia Neide, o que você tem que está meio preocupada? Então ela falou para mim uma coisa que realmente eu demorei a acreditar. Olha, filho, aqui algumas noites atrás, sabe esse corredor aí? Passa uma sombra toda de preto, e quando eu vou olhar não tem ninguém. É como se fosse uma presença maligna que estivesse vivendo dentro dessa casa e junto comigo. Eu não quero que vocês dêem de cara com isso, pois se realmente vocês der, vocês vão ver o que é realmente um terror. Eu falei: relaxa, tia, nós não tem medo de assombração não, tia. A minha tia falou: então tá, já que vocês não têm medo, mas mesmo assim, evitem de andar de madrugada pela casa, pois vocês podem topar com a visita indesejada, que nenhum queria encontrar. Confesso que nessa hora eu fiquei meio com medo. Visita indesejada? Mas eu nem liguei. Nós jogamos um pouco de cartas e a minha tia já tinha preparado o jantar. Então fomos jantar e algumas horas depois nós jogamos conversa fora com a minha tia, que ria. Eu nunca vi ela tão alegre em toda a minha vida que eu conhecia ela. Parecia que umas companhias de uns jovens estava realmente fazendo bem para minha tia. E quando foi por volta de umas 9 horas da noite, nós fomos nos deitar nos nossos quartos. E a minha tia falou: caso precise, eu fico aqui do lado. O meu quarto é bem aqui do lado. Não hesite em bater, pode bater e chamar, caso vocês precisem de alguma coisa. Foi então que um dos meus amigos falou: precisar do quê? Essa casa é de tirar o fôlego. Olha esses quadros antigos. Olha a estrutura dessa casa. Olha a altura dessa casa. Então minha tia falou: não se engane, meu filho, pois esses quadros podem carregar coisas malignas, que só a gente mesmo que vive aqui que vê essas coisas estranhas. Então nós fomos dormir. Naquela noite não aconteceu nada. A noite foi tranquila para nós. E no outro dia nós levantamos e a tia Neide tinha preparado um café, tipo um banquete. Aquilo não era um café. Eu comi tanto que quase não conseguia andar. Então fomos explorar um pouco do lugar, que era realmente de tirar o fôlego. Era uma coisa mais linda do que a outra. E nós ficávamos abismados com tudo. A cachoeira, os cantados pássaros e o ar puro, que não se via na cidade. Eu disse: tia, eu moraria a vida inteira nessa casa, hein? A minha tia riu, um riso meio sem graça, e falou: a vida inteira? Se você estivesse aqui há 2 semanas atrás, você não aguentaria uma noite aqui. Imagine falar a vida inteira. Mas eu falei: o que é que esconde nessa casa? Que toda vez que eu falo sobre a casa, a senhora muda a afeição, passa para uma afeição preocupada. O que é que realmente tem? Ela falou: simplesmente é um maligno, uma criatura que eu não sei o que é, mas não sei o que faz aqui. Talvez seja por causa desses quadros. O seu pai tinha muitas coisas antigas. O pai do meu pai tinha muitas coisas antigas e deixou para o meu marido.
e ele não joga fora de jeito nenhum. Talvez seja esse o motivo de eu estar vendo coisas estranhas. Mas nós nem ligamos. Puxamos uma brincadeira e logo logo ela estava sorrindo, minha tia. Aquele dia passou rápido e a noite chegou. Só que a noite estava com um mistério. Parecia que ia acontecer alguma coisa sobrenatural. Naquela noite nós fomos nos deitar mais cedo do que nós devíamos ter ido deitar. Quando foi por volta de umas 11 horas da noite, eu acordei com a garganta muito seca e comecei a ouvir como se fosse umas pisadas no corredor. Parecia que tinha uma pessoa caminhando de botas. Mas quem é que ia caminhar de botas numa escuridão daquelas? E 11 horas da noite, o que aquilo estava fazendo ali naquela casa? Eu estava tremendo de medo já, pois eu era medroso, confesso para vocês. E qualquer barulhinho, eu já estava com as pernas tremendo de medo. Sei que é feio para um homem falar que está com medo, mas a única reação ao você ver uma pessoa andando de botas a uma hora daquelas à noite é isso, tremer de medo. Foi então que eu acordei um dos meus amigos que estava comigo e falei para ele não fazer barulho. Então nós ficamos escutando. Aquilo andava de um canto para outro. Era como soubesse que nós estávamos lá, naquele quarto lá, e não queria que nós saíssemos. O nosso quarto tinha uma porta que tinha uma frecha, um pouquinho que dava para ver do lado de fora do corredor. Então coloquei o olho na fresta e simplesmente eu vi uma coisa de capa preta que andava de um lado para o outro. Na casa da minha tia tinha uma pequena escada, no máximo uns 4 degraus só. Aquela coisa descia e subia e fazia barulhos meio estranhos, que quando eu lembro eu me arrepio inteiro, da ponta do cabelo até a ponta do pé. Então eu não quis chamar minha tia, fiquei com medo só para mim. E quando amanheceu o dia, eu falei o que tinha visto para minha tia. E a minha tia falou: não falei que vocês iam dar de cara com essa criatura maligna? Eu confesso para vocês que deu muita vontade de eu ir embora. Mas eu queria ficar. Foi então que eu tive uma ideia. Tia, queime esses quadros. Eu acho que é por causa disso daí que eles estão aparecendo coisas estranhas na sua casa. Mas e o meu marido vai brigar comigo? Não, tia, queima. É melhor do que ficar sendo atormentado por uma coisa do inferno. Então minha tia ouviu o meu conselho, juntou todos os quadros que tinham na casa e tocou fogo, jogou fogo em tudo até virar cinzas e deixou lá. Quando os quadros queimavam, subia uma fumaça preta, mas tão preta que eu nunca tinha visto igual. E eu confesso para vocês que depois daquele dia que a minha tia queimou os quadros, nunca mais aconteceu coisas estranhas. Nós fomos embora para a cidade, continuar nossas vidas. E depois de uns dias eu liguei para saber como estava. E a minha tia falou que estava tudo bem. Depois que tinha queimado os quadros, aquilo que andava no corredor tinha sumido, literalmente tinha sumido. Mas ela confessava que tinha um pouco de medo ainda. O seu marido, algumas noites ficou com ela, depois que ela contou para ele, mas não contou que nós mandamos ela queimar os quadros. Para ele, ela vendeu os quadros. Mas essa foi uma história de terror que eu presenciei. E se você não acredita, problema seu. Mas o sobrenatural não escolhe a quem vai aparecer. Ele simplesmente aparece e deixa uma experiência macabra
para quem vê e para quem a encontra. Boa noite.